Estamos no programa Investigações sobre o Viver e hoje eu trouxe a figura do Pinóquio para apontar o tema da palestra, que é a verdade, né? Mas estou dando um nome à palestra, o karma da falsidade, ou seja, as consequências da falta de verdade em nossas vidas. E eu não vou falar sobre a verdade num sentido transcendental, né? Como a verdade do Nirvana, que seria o mundo real em comparação com esse nosso mundo ilusório, né? Eu vou falar da verdade dentro do nosso mundo, né? No sentido de correspondência entre aquilo que a gente pensa ou diz com a realidade e mostrar o quanto, né, isso é importante. Essa preservação da verdade em nossas vidas, né? Em função das consequências que levam uma vida onde falta verdade. E eu não vou falar exatamente sobre a verdade na vida individual, não vou falar desse ponto de vista, né? Sobre esse aspecto a gente poderia falar sobre o mentiroso, né? Que é uma pessoa vai ter problemas na vida, né? Como a gente já sabe, já diz até o ditado, mentira tem perna curta. Pessoa que tem o hábito de mentir é uma pessoa desacreditada, né? Uma pessoa que se auto-prejudica em primeiro lugar e prejudica também os outros. Também não vou falar do mentiroso como o bajulador hipócrita, que é aquela pessoa que está sempre querendo agradar, né? Ela mente para agradar, ela quer bajular, então também ela é mal vista, né, como uma pessoa superficial que não é digna de crédito. Não vou falar também sobre a pessoa que é iludida, né, que a ilusão é a ausência de verdade, a pessoa que tem uma vida de ilusões e fantasias e, por consequência, tem uma vida de frustrações. Ela está sempre se decepcionando, se frustrando, porque ela acredita nas próprias ilusões, por isso que não constrói uma vida de satisfação real, em nada. Também não vou falar da mentira, né, nesse aspecto individual, que a gente pode dizer assim, que é uma causa de neurose, né, como aquela pessoa que nega os conteúdos da sua mente, ela gasta uma energia tremenda para esconder dela mesma algumas coisas que ela não conseguiu integrar na consciência e ela vai precisar de um apoio terapêutico, então, para reconhecer a verdade daquilo que ela está tentando negar, então, curar as suas doenças, né, os seus males psicológicos. Então, isso aí eu citei rapidamente porque é importante, mas cada um pode fazer sua reflexão, porque é um assunto bastante claro, né? E aqui o marco como uma citação, e apesar de que eu não vou usar muito texto hoje, vou ler mínimas coisas, mas eu achei importante trazer uma citação que muitos já conhecem dos Yoga Sutras de Patanjali, né, que fala dos votos na senda do yoga, né, na seção 2, o Sutra 30 da seção 2 diz que os votos de autorrestrições, yama, né, em sânscrito yama, compreendem as abstenções de violência, falsidade, roubo e de incontinência e de cobiça. Tá? Então hoje eu vou falar sobre esse yama, né, que é essa proibição do mentir, né? E aqui eu trago também uma definição, uma explicação do Dr. Taimni, que é o autor que eu costumo citar, né, para explicar os Yoga Sutras de Patanjali, que ele diz de uma maneira assim bastante didática o que é satya, veracidade ou não falsidade, que não é simplesmente aquela mentira, como a gente diz, grosseira. Eu não conto que é uma mentira grosseira, mas eu tenho uma porção de falsidades na minha vida, né, que eu costumo praticar. Então ele dá uma explicação para mostrar que essa ideia de não falsidade ela é mais ampla. Então o Dr. Taimni diz assim: a segunda qualidade moral simbolizada pela palavra satya
deve também ser considerada em sentido mais abrangente do que o de mera veracidade. Significa evitar rigorosamente todos os exageros, equívocos, fingimento e faltas semelhantes, implícito no dizer ou fazer coisas que não estão de acordo com o que se conhece por verdade. Qualquer pessoa que se disponha a manter-se vigilante em relação aos seus pensamentos e atos, notará que, em geral, uma mentira dá origem a muitas outras para sustentá-la e, a despeito de todos os seus esforços, na maioria dos casos, as circunstâncias tomam tal rumo que a mentira cedo ou tarde descoberta. Ou seja, mentira tem perna curta, né? É claro, esse esforço para manter a falsidade e as aparências falsas causa uma estranha tensão em nosso subconsciente, preparando o terreno perfeito para todos os tipos de perturbação emocional. É claro, essas coisas não são notadas por aqueles que vivem uma vida de hipocrisias ou falsidades convencionais. Somente quando a pessoa começa a praticar a verdade é que as formas mais sutis de falsidade começam a ser por ela percebidas. Então, aqui eu trouxe isso para marcar que a verdade ou a não falsidade é um voto, né, da disciplina do caminho espiritual, na senda do yoga. Tá? Mas eu não vou falar exatamente, como eu falei, da senda individual, né, do trabalho de autodisciplina, das consequências da mentira na vida individual. Eu estou trazendo hoje essa reflexão para a esfera coletiva, para apontar como a falsidade, né, como um hábito coletivo prejudica a nossa vida em sociedade, a nossa vida como humanidade. Né? Então, eu quero marcar aqui que essa discussão, em primeiro lugar, é uma discussão prática. Eu não estou aqui filosofando, como algumas pessoas usam essa palavra filosofando em sentido pejorativo, porque acham que você filosofar é uma coisa que fica lá no mundo dos pensamentos e não tem nenhuma influência prática. E aqui eu estou mostrando, né, que é exatamente o contrário. As ideias movem o mundo porque elas determinam a maneira como as pessoas se comportam. Cada pessoa individualmente segue as suas ideias e nós, como coletividade, como humanidade, nós seguimos as ideias que nós compartilhamos como humanidade. Então, em primeiro lugar, eu vou marcar esse assunto como extremamente pragmático e para mostrar essa dureza desse lado prático, eu vou citar como o exemplo o problema atual, que é a pandemia, que tem uma marca forte desse problema da falta de verdade. E aí eu vou falar bastante sobre o negacionismo, né? Porque o negacionismo de uma parte da população tem efeitos práticos de dificultar ou de atrasar o combate à pandemia. Aí você vê que, além de ser um assunto prático, é um assunto que diz respeito a todos nós. Porque você pode dizer assim, não, eu sou uma pessoa muito sincera, eu não costumo mentir na minha vida. Né? Tudo bem, que ótimo. Mas, se uma parcela grande da população tem o hábito de negar a verdade, você, assim como eu, todos nós vamos arcar com as consequências dessa prática, porque nós somos uma unidade. Essa pandemia, mais do que tudo, mostra a nossa interdependência. Não é suficiente eu agir correto, nós precisamos agir corretamente como sociedade. Porque se a pandemia dura mais ou menos, até aquela pessoa que está cooperando vai ficar mais tempo em casa, vai ficar mais exposta ao risco de doença e de morte e ficar mais exposta ao prejuízo que são essas consequências. Então, por isso que eu estou abordando esse assunto que é muito atual, do problema da verdade
na questão que aparece na pandemia, mas é um problema muito mais antigo que se reflete em vários setores, né? Eu estou usando a pandemia apenas como um exemplo para ilustrar esse problema. Então, começando, a primeira ilusão, né, antes de entrarmos no assunto, seria negar isso que eu afirmei, negar que nós somos uma unidade. Então, nós temos que reconhecer que nós somos uma unidade, nós somos interdependentes. Então, a primeira ilusão a ser vencida é essa, né? A pessoa individualista não vai conseguir compreender esse problema, né? Porque ela ainda não percebeu, né, a realidade dessa interdependência, né, de nós todos como humanidade. Então, essa pandemia, como eu falei, ela mostra que há um problema grave de verdade no mundo hoje, né? E a gente vê, então, em vários exemplos, outros que eu não vou citar aqui muito rapidamente. Eu cito a negação do Holocausto, que também eu acho gravíssima, além da negação da pandemia, né, que gera consequências atuais, mas a negação de uma coisa tão grave como o Holocausto indica também um problema sério de verdade e um problema sério, quer dizer, de falta de verdade, né? E um problema sério de falta de humanidade, de falta de empatia, porque quando nós tomamos conhecimento de um mal muito grave, né, que ocorreu na humanidade, nós temos, qual é a reação humana? É sentir empatia por aqueles que sofreram aquilo e vigiar para que isso nunca mais aconteça. E quando existem pessoas ou grupos que negam aquele acontecimento, isso é muito grave também e é um problema que tem a ver com a verdade. E aqui eu já começo a apontar que o assunto da verdade tem a ver com o assunto da compaixão. São duas coisas muito próximas. Então, nós agimos, como eu falei, segundo o que pensamos, individualmente e coletivamente. Então, quando o que nós pensamos, eu me refiro a isso de uma maneira muito geral, né? Como um conjunto de ideias que nós temos, só que muitas vezes essas ideias não são claras para nós. Nós temos noções mais ou menos conscientes, um pouco inconscientes sobre as coisas que nós reproduzimos sem perceber, né? E funcionam na nossa mente como pressupostos, né? Que nós assumimos e muitas vezes não temos consciência, mas nós assumimos porque muitas vezes eles estão na moda, eles estão no nosso contexto, né, no qual nós convivemos e nós reproduzimos aquelas ideias sem nenhuma crítica, sem nenhum questionamento. Então, para ilustrar esse problema dos pressupostos que não são claros, eu vou abordar as duas questões sobre a verdade que eu considero mais graves atualmente, que são os fundamentos céticos e relativistas, né? Então, assim, vou usar, como eu falei, o exemplo da pandemia, mas vale para tudo, né? Então, quando nós tomamos como ceticismo, que é um conjunto de ideias, uma filosofia que nega a possibilidade de se ter certeza sobre as coisas, e tomamos o relativismo como uma ideia de que não existe uma verdade a ser objetiva, né? E a verdade é aquilo que aparece para cada um, né? Ou seja, aquilo que cada um acha. Se nós tomamos isso como fundamentos do modo de pensar, e esses dois fundamentos vão afetar toda a nossa prática de pensar sobre a verdade, né? Se você não acredita na possibilidade de saber a verdade, ou se você acha que a verdade é o que cada um acha, né, você vai agir para as verdades individualmente como aquilo. Então, você vai dizer assim, não, se verdade é o que cada um acha, eu acho que pandemia não existe, ou eu acho que não precisa usar máscara, porque isso é uma invenção,
porque tem na sua mente já um pressuposto ali sobre a verdade. E quando nós temos essas ideias assim mescladas no pensamento coletivo, isso vai influenciar o comportamento de uma massa, né? Mesmo que as pessoas não tenham muita clareza e muita consciência. Pelo contrário, não tem. E exatamente isso que eu estou fazendo aqui é trazer à consciência essas ideias para que as pessoas possam, então, criticá-las, né? E reconhecer, né, as consequências destrutivas das ideias. Então, para vocês verem como o relativismo hoje em dia está na moda, vocês observem que até não é simpático, não é visto assim como socialmente agradável hoje em dia aquela pessoa que diz assim, isso é errado, ou isso é verdade, né? Em geral, a gente pensa assim, nossa, que pessoa chata, está dizendo isso é verdade ou isso é errado. Por quê? Porque está na moda um dizer mais suave, não, pode ser assim, mas eu não tenho muita certeza, né? Então, assim, todo mundo fica contente numa discussão onde cada um é o dono da sua verdade e as pessoas ficam satisfeitas ali, né? Todo mundo está certo, né? Não gera nenhum constrangimento, não gera atrito, mas tem consequências graves, né? Tanto que a gente vê, por exemplo, dois filósofos dos mais significativos da história da humanidade, como Platão e Aristóteles, que se dedicaram, né, dedicaram uma parte do seu tempo a combater o relativismo, por causa das suas consequências. Por quê? Se você diz assim, não, verdade é o que todo mundo, que cada um acha, entre os seus amigos você pode parecer inocente, né? Mas o criminoso vai achar que ele está certo, que ele está acostumado a ouvir que todo mundo está certo, então se ele comete um crime, ele está certo. O corrupto também, né? O homicida também, eu vou matar a pessoa porque eu fiquei com raiva e eu tenho razão, porque cada um tem. Então essas são as consequências graves do relativismo que, se a gente não, né, não conhece, não pensa, parece uma coisa muito natural, né? Então, quando eu falo ceticismo e relativismo, quando a gente fala isso, em primeiro lugar a gente logo pensa na academia, né? A gente pensa num curso de filosofia, numa corrente filosófica. Por quê? Porque essas ideias surgem, né, de modo claro e organizado ali. Né? Agora, se você vai estudar o ceticismo na academia, você vai ver vários filósofos céticos, cada um com o seu ceticismo, ou seja, com a sua teoria, né? Que é diferente em cada filósofo. Você vê várias correntes, por exemplo, ceticismo moderado, ceticismo radical, né? Tudo questionando, né, a certeza do conhecimento. Só que, numa academia filosófica, as pessoas estudam, examinam cuidadosamente e conhecem os limites das coisas, né? Até onde aquilo vai. Então, ali não é um problema, é um conhecer, né? O problema todo é que as ideias, elas atravessam paredes, né? Elas circulam. E no momento que elas saem daquele âmbito onde existe um compromisso com o estudo, a pessoa tem que conhecer bem aquilo, sai daquele âmbito e cai num âmbito onde não existe esse compromisso, elas pegam assim como opiniões, né? E aí que é o grande problema, porque cada um vai captar aquela ideia, por exemplo, do ceticismo, do jeito que achar, e vai aplicar a sua maneira sem pesar nem medir as consequências. E é dessa maneira, então, que aquilo que era um conhecimento passa a ser uma opinião dispersa na sociedade, faz parte do repertório das opiniões aceitas, aquilo que está na moda, né? Um pouco perto da ideia que Aristóteles chamava de endoxa, opinião geralmente aceita, aquelas opiniões de reputação, mas elas ficam com opiniões que são acreditadas entre as pessoas que não necessariamente sabem aquilo que estão falando, não conhecem, não têm compromisso de estudar. E é nesse momento, então, que o ceticismo se transforma num falso ceticismo,
que é o negacionismo. Então, o que é o negacionismo? Aquela pessoa pega que ela não entendeu o que é o ceticismo e ela pensa assim, não, inteligente é ser como aqueles que não acreditam, né? Porque quem acredita em qualquer coisa, a pessoa é ingênua, né? Então, vamos não acreditar. Então, ela passa a desacreditar de tudo que aparece na frente dela e ainda se orgulha e diz assim, não, eu sou São Tomé, eu não acredito. Aí surgem aqueles casos, né, que eu não estou inventando, mas eu já ouvi, das pessoas que não acreditam nem que o homem pisou na Lua, que diz que isso é a invenção da Rede Globo, né? Então, elas se acham inteligentes, não acreditam. Tem as que dizem que a pandemia é uma farsa, que isso que sai na televisão é uma invenção. E aí vem as consequências, né, no comportamento das pessoas de não querer cooperar nos casos em que precisam, né? Então, nesse processo de aceitar ou não aceitar, não existe qualquer conhecimento ou reflexão crítica. E quanto mais panfletária é essa divulgação dessas correntes filosóficas, menos as pessoas vão entender. Por isso que eu tenho bastante medo sobre essas filosofias, eu tenho bastante medo em relação a essas filosofias de WhatsApp, de figurinha de WhatsApp. Porque se você lê uma frase, você acha que entendeu um assunto, é perigosíssimo. Ou um vídeo de 5 minutos, né? Então, essa é uma realidade que nós vamos ter que enfrentar no futuro. Então, se você, por exemplo, divulga um conjunto de ideias de uma maneira superficial e panfletária, a probabilidade das pessoas distorcerem aquilo é muito grande. E quando isso é feito em massa, ao longo dos anos, nós temos consequências graves no comportamento das pessoas. E aí, aquela ideia é supostamente assimilada de um modo bem superficial e a pessoa não tem nenhum trabalho de investigação. Qual é a reação que ela vai ter? A reação que já está pronta no reino animal, que é atração ou repulsão. Então, a pessoa vai ser a favor ou contra, né? Você até chama um cachorro, às vezes o cachorro se chama Rex, vem cá. Ele olha para você, ele não gostou de você, ele não vai, né? Ou ele vem. Então, esse processo reativo de ser a favor ou contra, ele já está maduro no reino animal. E aí, quando isso vai para o reino humano, que aquela racionalidade ainda está de modo rudimentar, né, esse processo reativo, ele pode causar esse estrago, porque ele determina um comportamento sem ter aquele desenvolvimento racional que possibilita a pessoa realmente saber o que ela está escolhendo, né? Ela não sabe com o que ela está concordando ou não, porque ela não tem conhecimento sobre aquilo. Então, não existe nenhum processo de crítica ali em concordar ou não concordar, porque um processo de crítica demanda uma análise. A gente já fala análise crítica. Análise é o quê? Separar um assunto em vários pedaços. Análise crítica demanda um trabalho de aprofundamento, né? E nesse processo do concordo, não concordo, gostei ou não gostei, não tem. Aí eu aproveito para citar um autor também que eu gosto muito, quer dizer, um filósofo, um mestre, que é o Gurdjieff. Ele não costuma escrever muito em geral, foi um discípulo dele que escrevia, o Ouspensky, e eu estou trazendo então 2 trechos para mostrar os comentários que ele faz a respeito dessa forma rasa ou superficial de pensar, concordando ou não, que ele diz que isso é atividade da parte mecânica ou inferior da mente. Então, o Ouspensky escreve assim: a parte mecânica do centro intelectual tem um nome especial. Às vezes, fala-se dela como um centro separado, e nesse caso, ela é chamada centro ou aparelho formador. A maioria das pessoas só utiliza essa parte, nunca usa as melhores partes do centro intelectual. Mas os conceitos desse sistema, ele está falando, as ideias filosóficas que ele está mostrando, ou conceitos semelhantes não podem em absoluto ser compreendidas pelo aparelho formador, que é essa mente superficial.
ele tem limitações bem definidas. Uma de suas peculiaridades é que só compara duas coisas, como se numa determinada linha só existissem duas coisas. O centro formador gosta de pensar em extremos, por exemplo, ele ou sabe tudo ou não sabe nada. Outra de suas particularidades é procurar imediatamente o contrário. Então, isso que eu estou sublinhando aqui é o quê? Exatamente o que eu falei. Essa parte mecânica, ela já vem do reino animal. Gostei ou não gostei. Então, assim, ele só se posiciona nos contrários, porque não é a parte desenvolvida da mente que tem capacidade de abstração e análise. E ele diz mais, o pensamento mecânico não vale um níquel. Podemos pensar sobre muitas coisas mecanicamente, mas não ganhamos nada com isso. De forma mecânica, só podemos utilizar uma pequena parte do nosso centro intelectual, o aparelho formador, e não vale a pena gastar o nosso tempo com ele. Aí uma pergunta que fizeram para ele. Certa vez, para o Ouspensky, certa vez o Senhor disse que pensar sobre as ideias importantes do sistema, que é o pensar filosófico, pode ser uma forma de parar a identificação. Vejam que eu marquei, grifei essa palavra, identificação. Não posso ver a razão porque isso é assim e porque a identificação deva necessariamente estragar o pensamento. E aí ele responde, porque a identificação torna o pensamento estreito, imperfeito, ela nos acorrenta. Não podemos pensar, não podemos fazer deduções. Ela rebaixa o padrão de capacidade intelectual normal do homem. O que ele está dizendo aqui? Aquilo que se diz popularmente, o amor é cego, na verdade não é o amor, é o apego, que é a identificação. Então, quando a pessoa tem apego, por exemplo, ao time de futebol, ela tem identificação com o time, ela não consegue ver os erros e os acertos do time. Então, se o time perde, a culpa é do juiz. É um exemplo grotesco que vale para tudo. Está dizendo que a identificação, o apego, que é emocional, ele prejudica a nossa capacidade de análise crítica das coisas. Então, se você pensar o seguinte, uma pessoa que já não tem esse desenvolvimento racional de analisar as coisas, de investigar a verdade, ela está acostumada a se posicionar a favor ou contra, ou seja, reagir sem ter conhecimento. E ela ainda tem apego, ela ainda tem identificação, ela vai lutar, vai esbravejar para defender um lado que é o contrário de outro, porque ela só vê duas coisas contrárias. Ela vai esbravejar e vai lutar ferozmente para defender um lado de coisas que ela não conhece. E se você multiplica isso por 3 bilhões de pessoas, todo mundo arca com as consequências dessas atitudes, né? Então, é evidente que hoje nós temos um mundo onde a polarização é um problema. Eu não preciso explicar isso, que todo mundo está ciente, né? Mas essa minha preocupação é antiga, só que agora isso apareceu de uma maneira muito clara e muito grave. Isso indica que nós, como humanidade, estamos tendo um problema com a verdade, com a racionalidade. Porque, segundo isso que eu já expliquei aqui, você vê que quanto mais polarizada está uma sociedade, mais irracional ela está. Ela está apenas reativa em função de um não saber, né? Ou de uma ilusão de saber. Tá? Então, isso aí que eu citei tem a ver com o negacionismo que nós vemos hoje, a pandemia, mas também acontece e acontecerá, né, em outros setores. Tá? Outro problema, então, que eu destaquei, porque eu falei em ceticismo e coloquei a distorção, que é o negacionismo. Agora eu vou para o outro problema da verdade, que é o relativismo. O relativismo que a gente tem hoje, que é verdade o que cada um acha, já é muito antigo, e a gente já vê em Protágoras, que é um filósofo, um sofista, que Aristóteles e Platão combatiam muito, né? E que dizia verdade,
O homem é a medida de todas as coisas. E, trocando em miúdos, é que cada um vê é a verdade, o que cada um acha é verdade. Então, para mostrar aqui que eu não estou inventando e nem interpretando nada, eu trouxe um pequeno trecho interessante da metafísica de Aristóteles, e ele está criticando ali essas pessoas que defendem essas ideias. E ele diz que eles defendem essas ideias e eles nem agem dessa maneira. Olha só, consequentemente, fica bastante evidente que ninguém, entre os que professam essa teoria ou os que pertencem a qualquer outra escola, coloca-se realmente nessa posição. Se assim não fosse, por que alguém caminha até Megra ou não permanece em casa simplesmente pensando em fazer a viagem? Por que não caminha cedo numa manhã até a beira de um precipício e nele se precipita, em lugar de francamente se esquivar a agir assim, demonstrando desse modo que não pensa que é igualmente bom e não bom neles precipitar-se? É óbvio que então ele julga que um procedimento é melhor e o outro é pior. Então, para refutar aquelas pessoas que diziam assim, verdade, o que aparece para cada um, então uma coisa pode ser para um e pode ser o contrário para o outro. Ele está mostrando que as pessoas nem agem dessa maneira. Porque se pode ser ou não ser do mesmo modo, por que as pessoas param na frente do precipício? Se elas param na frente do precipício é porque elas mostram que elas não pensam assim. Pode ser ou pode não ser, elas sabem que deve parar ali, né? Agora, eu faço um seguinte destaque, que o negacionismo, ele chega a ser pior que o relativismo. Por quê? Porque no negacionismo as pessoas se jogam no precipício. E por isso que o assunto é grave, né? E tem gente que, por exemplo, para citar o exemplo da pandemia, que nega a pandemia e só vai reconhecer no dia que foi entubada, que tiraram o tubo, foi estubada, diz, puxa, eu errei. Mas tem gente que não vai ter essa oportunidade, não é? Então, a gente tem que analisar as causas desse comportamento coletivo e as causas estão nesse modo de pensar, que eu falei que é disseminado de uma forma não muito clara, não muito consciente e é assimilada como pressuposto, porque está na moda, né? As pessoas seguem, né, essas ideias que elas têm assimilado. E eu me sinto obrigada a falar sobre isso agora, em razão da pandemia, mesmo vendo esse problema há muito tempo, né? Eu me preocupo com isso há muito tempo, tanto que atualmente eu pesquiso isso no doutorado em filosofia, esse tema da dialética e da verdade, na filosofia de Aristóteles. Eu comecei no mestrado e agora eu continuo já no doutorado, investigando isso, ou seja, mostra que a minha preocupação é muito mais antiga, mas como eu tenho senso de unidade, de responsabilidade, né, e a pandemia aflige a todos nós, eu me sinto obrigada a falar alguma coisa, né, porque a gente tem que tentar minimizar os erros e os sofrimentos e impedir que aconteçam outros, né. Mas esse problema é muito antigo e eu confesso para vocês que há muitos anos me chama a atenção ideias que eu vejo circulando, né, que tem assim uma raiz, né, que posso dizer na filosofia ou então na ideologia, que a gente usa com a palavra no sentido mais ligado à política, né, sobre a questão da verdade, como a verdade é uma questão de poder, né? Então existe esse ideário, né, circulando há muitos anos. A verdade é uma questão de poder, porque tem instituições de poder que determinam essa verdade. As pessoas têm que acreditar. Então, o que é ser crítico seria se opor a isso, né? E quando isso é disperso, como eu falei, de uma maneira mais panfletária, pior, né? Aí isso passa a ser visto assim como a verdade, é uma coisa da ditadura, né? Então, nós temos que ser contra isso e contra o sistema, né? Aliás, sistema é uma palavra que eu posso dizer que o sistema é o Judas do século XX, né? O sistema é o culpado por tudo,
E agora é interessante ver que como essa ideia de sistema culpado facilita a impunidade, porque você viu o sistema sendo preso, condenado, pagar uma indenização, não, né? Então, quanto mais a gente fala o sistema é ocupado, mais de pessoas responsáveis vão ficar sem serem assim, identificadas como as causadoras, né, dos problemas. E sistema também é a palavra que as pessoas usam para se esquivar de alguma coisa. A pessoa não gosta, eu não quero fazer tal coisa, então eu associo aquela tal coisa com o sistema. Então eu sou contra o sistema, eu me legitimo, né? Me justifico. Só que isso não tem um fundamento real, porque sistema não é uma coisa que você possa, né, determinar e atribuir e dizer assim, mude ou faça. O que está na raiz dos pensamentos e do comportamento são os seres humanos. Então eu ouço essas ideias, por exemplo, já ouvi uma frase, a seguinte frase: verdade é uma palavra que já saiu do dicionário há muito tempo, né? O que é isso, é verdade? Você está defendendo a ditadura? Só que hoje, então, assim, eu posso marcar uns 20 anos, né? 20 ou 30 anos que eu ouço isso. Hoje a gente está correndo atrás da verdade, colocar a verdade de volta no dicionário, porque as fake news estão matando, né? E aí, por quê? Porque hoje a gente tem as consequências desse modo de pensar e de agir, só que como é que você vai mudar agora isso de uma maneira rápida, né? Hoje a gente tem que arcar com esse rio que toma essa direção, você não inverte a direção do rio de um mês para o outro, principalmente quando ele cavou aquele trilho ao longo dos anos, né? Então, aí as coisas são criadas pelos pensamentos e quando a gente vê, a gente tem que arcar com os resultados, a gente vê que nem o Dr. Frankenstein teria orgulho de uma criatura como essa, né? Quando a gente vê os resultados. A mesma coisa, por exemplo, na história, né? Que eu já ouvi falar que história é a questão de narrativa e não tem verdade. Você não pode dizer a verdade foi o que aconteceu isso. Então tudo é uma narrativa. Aí quando aparecem pessoas que dizem o Holocausto não aconteceu, a ditadura não aconteceu, se você ensina que história é uma narrativa, você vai dizer, então tá. E se você é relativista, você vai dizer assim, então tá bom. Eu acredito que a ditadura aconteceu e se você não acredita, então fica beleza, fica jóia, todo mundo fica contente, né? Só que não é assim, né? Porque tem as consequências desses pensamentos. Então a gente tem que cuidar, isso é uma ideia muito teosófica, porque tem a ver com o senso de unidade, que muitas vezes o feitiço vira contra o feiticeiro. Por quê? Porque muitas vezes nós criamos coisas, só que como a roda da vida gira, muitas vezes nós vamos parar no lugar das outras pessoas, né, que estavam no momento onde nós direcionamos a nossa criação, o nosso produto. Por isso que é sempre importante ser imparcial e ser justo em todas as circunstâncias. Porque hoje eu estou numa posição e eu posso falar alguma coisa para uma pessoa de outra posição, só que amanhã eu posso estar na posição dela. Aí eu vou ter que arcar com as consequências daquilo que eu produzi em outro momento. Entendem? Isso é o karma, ou seja, causa e efeito. Né? Então, isso tudo tem a ver com ideias e a dificuldade de lidar com esses assuntos tem a ver com o fato dessas ideias serem abstratas, assim, não serem compreendidas pela maioria das pessoas, né, porque não faz parte do repertório de estudo em geral, né, e é tão importante a gente questionar e refletir sobre elas. Então, essa dificuldade de lidar com essas ideias, eu estou aqui ilustrando como aquilo que a gente vulgarmente chama de balaio de gatos. Trouxe aqui os gatinhos, muito fofos, né? Mas o que é balaio de gatos? É uma coisa confusa, porque você não consegue entender, consegue ver onde começa uma coisa, onde termina uma coisa e começa a outra, né? Você vê se é tudo gato, uma coisa meio confusa, emaranhado, então é difícil distinguir o joio do trigo,
Por isso que o exercício de discernimento é um exercício da razão, é distinguir as coisas. Então, eu vou mostrar, vou exemplificar esse problema de misturar o joio do trigo com um exemplo também bastante atual e conhecido, que é o politicamente correto. Né? No politicamente correto, eu não vou tentar definir, porque aí seria uma questão muito técnica, mas todo mundo sabe do que eu estou falando. O politicamente correto, né, tem um lado muito bom no politicamente correto, e justamente as coisas, elas se reproduzem, né, elas colam nas mentes, normalmente porque elas têm um lado bom. Se elas não são boas por inteiro, elas têm um lado bom. É como a proteína spike do vírus, ele entra por aquela proteína. E quando você vê uma ideia que tem problemas, mas tem um lado bom, ela entra pelo lado bom. E no politicamente correto, então, tem um lado muito bom, que é a questão dos direitos que são iguais para todos, que são os mesmos para todos os seres humanos. Né? Existe assim um conjunto de direitos que é do ser humano. Se você é ser humano, você tem aquele direito, né? E isso está muito correto do ponto de vista filosófico, né? E até do ponto de vista aristotélico, que é a minha base filosófica. Por quê? Porque leva em conta a definição de homem. Né? Como a definição, eu posso, não estou querendo assumir como definição de homem um exemplo, homem animal racional, né? Mas só para ilustrar o que seria uma definição de homem. Mas hoje a gente tem outra definição. Mas na definição de homem não fazem parte raça, gênero, condição social, sexualidade, religião, muitas outras coisas não fazem parte da definição de homem. Por quê? Porque homem é aquilo que é comum em todo ser humano, independente dessas características que variam. Ser humano, a pessoa pode ser negra, pode ser branca, pode ser mulher, pode ser homem, tudo é ser humano. Então, essas características que vêm junto com a essência, elas não definem o ser humano. Então, quando se fala em direitos do ser humano, é para a essência. Então, não faz diferença e aí não se pode discriminar se a pessoa é negra, branca, homossexual, não, homem, mulher, né? Se é muçulmano, se é judeu, se é cristão, não pode discriminar. É muito certo isso, é o lado bom. O problema acontece quando a discriminação vira um palavrão, porque aí já é errado. Discriminação não é um palavrão, estou dizendo que bom é não discriminar essas coisas. Mas quando o povo começa a chamar de qualquer coisa que alguém acha ruim de discriminação, aí a palavra passa a ser distorcida e passa a ser um palavrão. Né? E por quê? É importante mostrar que não é assim, porque existem coisas que a gente precisa, a gente deve discriminar sempre, que é o quê? O certo, o errado, o bem e o mal, o verdadeiro e o falso. Entende? E se a gente não discrimina isso, se a gente não consegue ter essa lucidez de preservar isso, porque esse negócio tudo é discriminação, hoje em dia está como um chiclete que cola em qualquer sapato. Você tem que cuidar onde você pisa, né? Porque daqui a pouco vem um chiclete colando no seu sapato, que há discriminação. Então a gente tem que saber que discriminação não é ruim. Ruim é discriminar o que não deve ser discriminado. Né? Porque se tudo virar um relativismo, que é o que qualquer coisa está valendo, que já está um pouco assim, daqui a um tempo, e aí eu inventei uma alegoria, né, para falar isso. Eu inventei, daqui a pouco nós estaremos pedindo perdão a seu Satã, né, por estar criticando o seu nobre ofício, que é fazer o mal. Né? Eu inventei essa alegoria, mas a coisa chega nesse ponto. Porque quando vira moda não discriminar qualquer coisa, as pessoas não vão mais discriminar entre o certo e o errado, entre o verdadeiro, o falso, o bem e o mal. E multiplica por 3 milhões, você vai ter um comportamento em massa que vai afetar a humanidade como um todo, que hoje em dia nós somos aldeia global, não é mais nem sociedade.
Então, eu marco a necessidade de nós entendermos essas ideias como uma atitude solidária, uma atitude de interesse em promover o bem comum, para vocês verem que filosofar não é uma coisa sem consequência, né? É uma necessidade que tem por finalidade o bem individual ou comum. Hoje eu estou falando da questão da verdade a respeito do bem comum, né? E essa reação, ainda queria marcar que essa reação da humanidade de negacionismo em relação à pandemia é muito preocupante. Não só como os efeitos práticos de morte, mas é preocupante em relação ao estado em que ao ponto ao que nós chegamos, né? Porque antigamente a gente vê que as pessoas usavam a morte como uma reflexão, né, para levar à austeridade, então se libertar das ilusões do mundo, né, a reflexão sobre a morte pelos antigos levava a essa interiorização, né, essa visão austera, né, não superficial e sem ilusões, sem excessos. Mas hoje em dia, vejam como é grave, nem milhares de mortos por dia fazem as pessoas saírem das suas ilusões. É interessante, tem pessoas, claro, que estão, né, perplexas, estão fazendo a sua reflexão, estão repensando tudo, mas tem gente, o tal do grupo do nem aí, né? Esse grupo do nem aí, que infelizmente é grande, apesar de acho que não ser a maioria, né? Esse grupo de nem aí não se toca nem com a morte, né? Isso é uma questão bastante grave, né, para a gente pensar, né, sobre os rumos da humanidade. Então, essa questão da verdade é uma questão de responsabilidade social, responsabilidade humanitária, e está desde milênios, né, prescrita como uma observância nos códigos de conduta espiritual, e a gente precisa, na nossa educação, na nossa cultura, né, a gente precisa cultivar, né, a verdade, valorizar a verdade. E desde criança, né, porque o gosto pela verdade inicia na infância. Inicia na infância. Se você, por exemplo, falar para uma criança de 3 anos de idade, na frente de um vidro de balas, se você disser para ela, não tem bala, e ela está vendo que tem as balas, sabe que tipo de adulto você vai formar? Né? Um dia eu estava passando, eu vi saindo de uma janela de um prédio, uma criança falando assim, chorando, mas você prometeu. E o adulto fala assim, mas eu estou desprometendo. Então, qual é o tipo de adulto que se forma, né? Que se já é ensinado, entre aspas, né? Assim, desde a infância, aí você leva essa criança depois para meios onde ela vai ser influenciada por ideias como a verdade é uma questão de poder dominador, que eu tenho um sistema que quer impor uma verdade para você, né? Porque a história é só uma narrativa que a gente não pode saber qual é a verdade. Como depois de tudo isso, da infância, da juventude, você quer que essa pessoa acredite na verdade da ciência? Assim, uma hora para outra, né? Então a gente pode pensar, a gente deve refletir por que tem pessoas que preferem acreditar em teorias da conspiração. Isso não vem do nada, né? Nada na natureza vem do nada, né? Tudo se transforma. Os ratos não vêm do lixo, né? Como se acreditava uma época. Então, as ideias também, elas não brotam do éter. As ideias são pensadas, elas são ensinadas e elas se proliferam, elas mudam, se adaptam e depois, né, as pessoas agem conforme aquilo. E aí temos as consequências daquilo, né? E apesar de existirem muitas consequências a todo momento, né? Tudo é consequência disso, do modo de pensar. Eu não tenho como não ver
que a pandemia é o exemplo mais gritante de tudo isso, por isso que eu estou sempre usando como exemplo, mas essa reflexão é muito mais antiga e vai durar muito mais tempo. Então, eu escrevi uma frase para sintetizar o que eu estou apresentando nessa palestra de hoje, que é a seguinte moral da história. Quando a verdade sai de moda, a doxa, que é a opinião, descontrolada toma conta e todo mundo paga o preço. Quem tiver ouvidos para ouvir, vai ouvir. Então, para finalizar, eu gostaria de frisar, como eu já falei, que essa verdade é uma prescrição de várias religiões, né? Se você pegar os 10 mandamentos, né, do cristianismo, você vai ver que tem o mandamento não matar e não pecar contra a falsidade, ou seja, não mente, você não se envolve em falsidade e não mata. Aí, na pandemia, né, de novo, a gente vê como as duas coisas estão vinculadas, como a falsidade leva a mortes. E não é pouca morte, não, é muita morte. Né? Então, todas essas virtudes exigidas pelas religiões estão interligadas. Né? Na filosofia do yoga, você vai ver isso, ahimsa e satya, ou seja, não violência e logo em seguida não falsidade. O budismo também prescreve, né, a não falsidade. E, como eu não tive tempo de pesquisar em outras religiões, eu convido você, se você está assistindo a palestra pela internet, você coloca nos comentários do vídeo se você conhece essa mesma prescrição em outras religiões. Assim você colabora com a gente na pesquisa de religião comparada. Então, fico por aqui hoje. Muito obrigada. Até a próxima.